Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula de Geografia Geral nós falaremos a respeito da organização do espaço geográfico no Brasil. Os limites são linhas imaginárias entre países, estados ou municípios e eles indicam a separação entre eles. Quando já nós falamos sobre as fronteiras são áreas próximas dos limites. Território é nada mais nada menos que a área delimitada pelas fronteiras, habitada por sua nação e controlada pelo Estado de maneira soberana. Então, quando nós falamos em território brasileiro, estamos falando sobre a área no qual abrange o Brasil, 8.514.876 km² e o seu povo juntamente com as suas instituições. O território brasileiro, oficialmente, ele foi criado a partir da sua independência, em 7 de setembro de 1822. O território brasileiro ele é encontrado por Pedro Álvares Cabral, tanto que ele simplesmente não achou, simplesmente ele não descobriu, ele achou o Brasil, e com isso ele reivindica a posse das terras brasileiras para o governo português. E com isso, o Brasil torna-se uma colônia de Portugal. De 1500 a 1822, o Brasil foi colônia de Portugal. No século XVI, a ocupação territorial restringiu-se ao litoral devido à sua proximidade com a Europa. Economicamente, os colonos eles iniciaram a extração do pau-brasil, no qual contribuiu para o desmatamento da Mata Atlântica. É importante nós compreendermos que dentro dessa ocupação houve principalmente os combates entre indígenas e colonos. Então houve uma enorme matança de populações indígenas, áreas indígenas foram ocupadas e exploradas pelos colonizadores e assim sucessivamente. Entre os séculos 17 e 18, consequentemente, ocorreu, mediante as ações dos bandeirantes, dos jesuítas e dos pecuaristas, uma expansão para além dos limites do Tratado de Tordesilhas. Ou seja, o Tratado de Tordesilhas, que fixava uma linha imaginária separando as terras portuguesas das espanholas, praticamente deixa de fazer sentido, devido à presença de colonos portugueses em territórios hipoteticamente espanhóis. Sendo assim, foi necessário a assinatura de novos tratados. Dentre eles, o Tratado de Utrecht, assinado em 1713 entre a França com o governo de Portugal. Esse tratado ele fixou os limites entre o território colonial brasileiro com os limites da Guiana Francesa. Já o Tratado de Madrid, de 1750, e o Tratado de Santo Ildefonso, em 1777, foram responsáveis pela definição dos limites localizados entre a fronteira do território colonial brasileiro, juntamente com os limites das colônias espanholas no sul do continente americano. Regionalizar significa dividir. E para que ocorra a divisão, nós utilizamos diversos critérios, critério populacional, econômico, industrial, dentre outros. Região significa uma porção do território que se distingue das demais por conta de suas características parecidas, ou seja, por conta da sua homogeneidade. O Brasil é uma república federativa, por isso que o nome República Federativa do Brasil significa que o Brasil é um estado organizado em 27 unidades federativas. Dessas 27 unidades federativas, nós temos 26 estados e um Distrito Federal. Distrito Federal, a área ocupada pela capital federal, Brasília. O IBGE, fundado na década de 30 pelo então presidente Getúlio Vargas, foi responsável por dividir o Brasil de diversas formas. Nossa divisão mais recente
voltada ali entre as décadas de 60 e 70, ela agrupa o território brasileiro em 5 regiões: região norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. Só que, porém, essa regionalização proposta pelo IBGE, ela não ilustra a realidade do Brasil, pois alguns estados que estão agrupados em determinadas regiões economicamente corresponde a estados de outra região. A primeira delas foi desenvolvida em 1967 pelo geógrafo brasileiro Pedro Pinchas Geyser, responsável por dividir o Brasil pelo critério geoeconômico. De acordo com o critério geoeconômico, o Brasil está agrupado em 3 regiões: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. O critério utilizado foi a ocupação histórica das áreas, juntamente com a produção econômica. No ano de 1990, o geógrafo Milton Santos ele propôs uma nova regionalização do território com base na temática da globalização e principalmente de acordo com o desenvolvimento técnico, científico e informacional de cada região. Sendo assim, ele agrupou as regiões em 4 grupos: região concentrada, que se destaca por concentrar a maioria das atividades industriais e econômicas do país. Além da concentrada, nós temos a região centro-oeste, a região nordeste e a região amazônica. O ponto de partida da nossa revisão é importante nós compreendermos que a divisão geoeconômica do Brasil em 3 complexos geoeconômicos, Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, ela foi proposta no ano de 1967 pelo geógrafo brasileiro Pedro Pinchas Geyser, na qual ele adotou como critérios os aspectos históricos, sociais, econômicos das regiões brasileiras, e ele, com base nesses critérios, agrupou em 3 grandes complexos regionais. Primeiramente, falando a respeito da região geoeconômica do Nordeste, ou complexo geoeconômico do Nordeste, se você preferir assim. Bem, o Nordeste apresenta uma área que corresponde a cerca de 20% do território brasileiro. E de acordo, com as suas características físicas, o Nordeste nós dividimos ele em 4 sub-regiões: a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. O sertão ele concentra a maioria da população pobre, e uma das características marcantes é o fenômeno das secas, o que de fato prejudica a atividade agrícola e pecuária na região, pois essas 2 atividades econômicas estão ligadas essencialmente ao regime hídrico local. Nas demais áreas, a agropecuária ela é favorecida principalmente por conta do Rio São Francisco, pois o Rio São Francisco ele forma a principal bacia hidrográfica do Nordeste, que leva o nome do rio por sinal, a Bacia do Rio São Francisco, e ela é responsável por viabilizar a atividade agropecuária nos estados por onde o rio passa. Porém, hoje, no século XXI, um dos setores econômicos que mais tem crescido de forma vertiginosa é o setor turístico, principalmente no litoral nordestino. Falando um pouquinho agora sobre a região geoeconômica do Centro-Sul, ou simplesmente Centro-Sul. Bem, essa região, historicamente, ela concentra a maior parte da população brasileira, então, ou seja, a região Centro-Sul ela é a mais povoada e, consequentemente, ela concentra as maiores empresas e indústrias, tanto nacionais como internacionais, o que faz dela a região mais rica, mais povoada e mais urbanizada, ok? Só que, porém, hoje no século XXI,
predomina o que nós chamamos de desconcentração industrial, ou seja, redistribuir a atividade industrial por diversas regiões do Brasil, a fim de favorecer a industrialização nos demais estados. Porque a industrialização brasileira, ela iniciou-se de forma concentrada em especial no Sudeste e posteriormente no Centro-Sul. Ok? Então, sendo assim, apesar das políticas de desconcentração industrial vigentes, ainda, mesmo assim, a região Centro-Sul ainda apresenta os principais polos econômicos, educacionais, tecnológicos e industriais do país. É por isso, né, que as duas metrópoles globais brasileiras estão inseridas dentro da região Centro-Sul. Rio de Janeiro e São Paulo. A atividade agropecuária, ela existe e ela funciona de forma eficiente porque existe ali toda a questão da rentabilização e principalmente dos investimentos com máquinas, com equipamentos. A agropecuária do Centro-Sul ela se destaca principalmente por conta do seu processo de mecanização. Dentre as características naturais, a primeira é que a região ela agrupa a maior bacia hidrográfica do mundo, por sinal a bacia amazônica, e além disso, no que diz respeito ao relevo brasileiro, essa região ela agrupa os pontos mais altos do país, tanto que Pico da Neblina, com 2.993 metros de altitude, e o Pico 31 de Março, 2.972 metros de altitude, estão localizados na região norte, dentro da região geoeconômica da Amazônia. Ok? Outra característica marcante do aspecto físico da Amazônia é que a região apresenta áreas de baixas altitudes com rios de planícies, em grande parte utilizado pela navegação. No ponto de vista econômico, a região amazônica ela apresenta um importante papel na produção de minérios, o que acaba possibilitando, dentre as demais atividades, juntamente com a questão do extrativismo, o desmatamento, o que hoje representa um enorme problema para a região. Ok? Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa revisão e até o próximo episódio.